Oi gente, a paz do Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem em nome de Jesus. Gente, esse vídeo eu gostaria de responder um dos grandes questionamentos que eu recebo de muitas pessoas nas minhas redes sociais, e eu creio que através dessa mensagem o Senhor trará clareza para você, se você tem esse tipo de questionamento na tua vida. Constantemente eu recebo mensagens de seguidores dizendo para mim: Jacos, por que a vida do justo é tão difícil? Por que nós que seguimos a palavra, que estamos diariamente buscando ter mais conexão com Deus, mais intimidade com Deus, passamos por tantas lutas, tribulações, enfrentamos tantas batalhas em nossas vidas, enquanto que os ímpios, as pessoas que não têm essa mesma dedicação, esse mesmo empenho, não servem ao Senhor, têm as suas vidas cada dia mais prósperas, conseguem alcançar os seus sonhos, os seus objetivos? E por que isso acontece? E eu gostaria, através desse vídeo, mostrar para você que o Senhor Jesus, através da sua palavra, que o nosso Deus nos ensina o porquê disso. Tem essas respostas, as respostas para esses questionamentos na sua palavra, nos mostrando o porquê que, entre aspas, os ímpios prosperam tanto, enquanto que os justos só passam por aflições. Amém? Mas antes de tudo, eu gostaria de ler um versículo da palavra do Senhor para começarmos esse vídeo, que se encontra lá no livro de Salmos, no capítulo 34, e vamos ler o versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia. Quando a gente pensa e reflete sobre esse versículo, você vai ver que o Senhor já nos avisa, já nos mostra que para nós que seguimos a sua palavra, que verdadeiramente buscamos ter uma conexão, uma ligação com o Senhor, que estamos aqui nesse caminho de renúncias, entendendo que essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, sabemos que a aflição ela é um resultado, melhor dizendo, da caminhada que nós temos com o Senhor. A perseguição ela é um sinal de que eu e você estamos andando justamente no caminho correto. Porque se a gente fazer uma comparação da vida daqueles que seguiam a palavra do Senhor, principalmente no Velho Testamento, vou dar como exemplo aqui os grandes profetas do Senhor, que obedeciam a palavra do Senhor, que eram usados para trazer juízo sobre o povo de Israel, para trazer palavras de conserto para o povo de Israel. Esses profetas viviam segundo a palavra. Os juízes que o Senhor levantavam seguiam a sua palavra, e você vai ver que todos eles eram perseguidos. Olha o exemplo de Elias. Olha para Davi, para Moisés, todos os profetas do Senhor. E quando nós vamos para o Novo Testamento, continua a mesma situação com os discípulos de Cristo. Porque, meu irmão, para todos aqueles que seguem a palavra, a perseguição ela vai ser uma consequência. Mas quando a gente mergulha a nossa vida e busca ter mais conhecimentos da palavra do Senhor, a nossa visão muda com relação a isso. A gente não começa a olhar mais as aflições que vêm sobre as nossas vidas como algo que é um peso para nós. Mas para nós que seguimos a palavra do Senhor, ela passa a ser um sinal, que é um exemplo claro disso. A palavra do Senhor diz que Jesus chega para os seus discípulos e ele diz a seguinte frase: pega esse barco aqui e atravesse para o outro lado do rio. Ou seja, Jesus deu uma ordem àqueles discípulos. Havia uma palavra de direção para aqueles discípulos. E eles obedeceram a ordem de Jesus, eles obedeceram aquela palavra de comando que Jesus havia liberado sobre a vida de cada um deles. E aí eles entram no barco e começam a seguir o caminho que Jesus tinha ordenado para cada um deles. E a palavra diz que no meio do caminho, entre uma margem e outra, surge uma grande tempestade, uma grande aflição, querendo destruir aquele barco aonde estavam os discípulos. Então aqui fica claro que para nós que obedecemos a palavra, que estamos buscando seguir a palavra do Senhor, ainda que em alguns momentos com falhas, mas nós na nossa santidade, buscando viver uma vida em santidade com o Senhor, vai acontecer momentos de tempestades, de perseguições, de afrontas, de aflições. Mas isso é sinal de que nós estamos seguindo o caminho de Jesus. A palavra diz que o ímpio, cada vez mais, ele prospera, mas consequentemente o seu pecado também prospera. E o resultado para estes, a palavra diz que vai ser condenação, vai ser uma morte eterna. Mas a palavra diz que para aqueles que são justos, a luz do Senhor vai brilhar sobre eles. Porque para estes não é o início que importa, para estes o que importa é o final. É a salvação, é uma vida na eternidade com Jesus. Não fique olhando para o hoje, ou para aquilo que você perdeu ou não alcançou no teu passado. Continua trilhando o caminho que Jesus te chamou. Continua buscando a vontade, fazer a vontade de Jesus, sem olhar para as perseguições. O Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 11 e 12, diz que bem-aventurados aqueles que por causa dele, do seu nome, são perseguidos, maltratados, caluniados, mortos,
que isso acontece desde a fundação do mundo, assim como aconteceu, como ele diz, com os profetas do passado. Então você entenda hoje, se a perseguição está sobre a tua vida, se você passa por aflições, por perseguições, por afrontas, é um sinal de que você tem chamado com o Senhor. Porque como eu disse aqui, o Senhor diz que para aqueles que têm chamado como os profetas, como aqueles que são selecionados por Ele, as aflições, as perseguições é consequência disso. Não fica olhando para a vida do ímpio e pensando por que eles que vivem de forma torta prosperam tanto. Essa prosperidade é uma prosperidade terrena que não vai levar nenhum destes à salvação. Para nós é melhor estarmos no pouco, passando por necessidade, passando por aflições, mas saber que na eternidade estaremos com Cristo, meu irmão. Então se alegre nas perseguições, como a palavra nos ensina, porque ainda que nós estejamos passando por tantas aflições assim, há uma certeza de que nós não estaremos só. Jesus mesmo disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Também diz lá em João 16 que no mundo nós iríamos encontrar grandes aflições, mas que era para a gente ter ânimo, ter a certeza de que Ele venceu, então nós também conseguiríamos vencer. Então há um escape, há uma porta, independente de qual seja a aflição que sobreveio sobre a tua vida. Jesus mesmo disse: olha, eu venci todas elas, então através de mim você também vai vencer, independente de qual seja. Então eleva os teus olhos para Cristo, não fique focado naquilo que o teu irmão da direita ou da esquerda está alcançando, ou do porquê que você passa por tantas batalhas. Continua a tua caminhada com Jesus. Continue no caminho que Jesus estabeleceu para você. Continue se movendo através da palavra que Jesus ordenou sobre a tua vida, sobre a palavra que Jesus liberou sobre a tua casa, a palavra que Jesus liberou sobre o teu chamado. Se Jesus te disse atravesse, vá, mesmo sabendo que obedecer à palavra de Jesus é sinal de que irá se levantar tempestades, aflições, mas tendo a certeza de que Ele estará conosco, de que Ele dará escape, de que Ele trará vitória, de que Ele trará no momento certo e na hora certa honra sobre as nossas vidas. E mesmo que não seja aqui na terra, tenha certeza que lá no céu, na eternidade, você será reconhecido pelo seu bom trabalho, por perseverar, por resistir, por não se render, por não tornar a tua vida como a dos ímpios, que vivem de forma desobediente, se entregando às suas paixões, criando seus deuses. Ela se entregou às suas próprias vontades. E como fruto de tudo isso é a morte e a condenação eterna. Romanos capítulo 1 diz que eles criaram para si o quê? Os seus próprios deuses. Os ímpios criam para si os seus próprios deuses, aonde eles moldam estes às suas vontades. Mas para nós que seguimos a Jesus, a nossa vida é moldada segundo a palavra de Deus. O nosso caminho é o caminho do Senhor. Não existe um caminho criado por nós, não. Nós nos agarramos ao caminho que é Cristo e buscamos seguir a sua vontade, a sua palavra, tendo a certeza que no final desse caminho, dessa caminhada, mesmo que de dificuldades, encontraremos o Senhor na eternidade e viveremos eternamente com Ele. Já para os ímpios, o que está reservado é o lago de fogo, é a condenação eterna, é o inferno para eles. Então não fique preocupado com as aflições que você passa, não fique focado do porquê que você passa por tantas aflições. A palavra do Senhor já te mostra e hoje o Senhor te diz: isso é resultado da tua intimidade comigo, da tua busca em ter mais comunhão comigo, da tua força de vontade, do teu desejar em ser mais próximo de mim. Por isso que você passa por tantas aflições, por tantas perseguições, assim como foi com os profetas, com os grandes homens da fé. Assim é conosco. Se a gente seguir a palavra do Senhor fielmente, haverá momento de dor, de tempestade, de deserto, mas com nós estará o socorro bem presente, o alívio necessário, a paz que o mundo nunca vai alcançar. Por isso que muitos olham para nós, mesmo nas tempestades, nas lutas, nas guerras, e vê ainda alegria em nós, esperança em nós, brilho em nós, e não entendem, porque não experimentam disso, porque preferem viver as suas vontades, os seus desejos, se render aos seus pecados. Mas para nós não, nós escolhemos viver a vontade do Senhor. Ainda que com dor, com dificuldade, permanecemos na vontade do Senhor, na sua palavra, na sua ordenância, entendendo que para nós o melhor ainda está por vir. Por isso o Senhor te diz hoje: permaneça fiel. Continue na caminhada com Cristo, no caminho que é Jesus. Continue buscando em sua palavra, vivendo o máximo que você puder em obediência ao Senhor. E no final de tudo isso, você vai ouvir do próprio Jesus: entre benditos do meu Pai. Regozijem, desfrutem
do reino que foi preparado para vocês. Então se alegre nas aflições, entendendo que é um processo necessário para aqueles que amam ao Senhor. Mas uma das coisas que eu aprendo com as aflições é que elas me tornam cada vez mais forte, mais capacitado e mais preparado para viver coisas ainda maiores com Jesus. Amém? Tenha esse olhar, esse entendimento. Entenda que o Senhor está te preparando, te moldando para coisas grandiosas. E que nada e nem ninguém, nem sequer as aflições, poderá impedir o que Ele vai fazer na tua vida e através de você. E é isso que esse vídeo edifica a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.